existe os padrões gráficos, e associado a esses padrões gráficos, nós temos padrões de velas. E esses padrões de velas, conforme o formato, ele vai indicar uma mudança de tendência. Então eu vou apresentar para vocês 8 padrões de velas. Então o primeiro padrão que nós vamos estar vendo aqui é conhecido como padrão enforcado. Você vai observar que ele vai deixar longos pavios. O corpo da vela fecha pequeno e ele deixa longos pavios. Observe que aqui o gráfico vinha com uma tendência de alta e aqui ele apresentou um enforcado e logo em seguida começou a mudar a tendência. Então, devemos gravar esses formatos de vela que vão identificar ao longo da operação uma mudança de tendência. Então, por serem 8 que nós vamos estar apresentando, é interessante que a gente mantenha o desenho em algum lugar. O segundo padrão de vela é o harami, também conhecido como mulher grávida. Você pode ter um harami de baixa e pode ter um harami de alta. Observe aqui que o gráfico vem descendo, faz uma vela vermelha grande, depois faz uma vela verde pequena, isso no fundo do gráfico, mostrando uma mudança de tendência. Então devemos, quando aparecer esse formato, aguardar para ver o comportamento do gráfico. E temos também o harami de baixa, que é a vela verde com uma vela vermelha pequena. Vai nos mostrar uma nova tendência. Então, esses formatos das velas são bem interessantes nós memorizarmos, porque irá nos auxiliar bastante na nossa operação. Agora nós temos o martelo invertido. Então, o gráfico vem, a vela encolhe e deixa longos pavios. Então, martelo invertido. O gráfico vinha numa tendência de baixa, formou esse longo pavio e logo em seguida houve uma mudança de tendência. Então, esse é o martelo invertido. Vamos ver agora o martelo. Como é o formato desta vela e como ela influi na mudança de tendência do gráfico. Veja que o gráfico vem com uma tendência de baixa, abre uma vela, ela desce e encolhe e forma esse pavio, fechando uma vela verde com um longo pavio, que é mais conhecido como martelo. Ocorre no fundo
e a formação da nova tendência. Nós vamos ter agora o próximo gráfico com a vela em formato de piercing, perfuração. Então observe que quando tiver uma vela verde ao lado de uma vela vermelha e essa ultrapassar 50% da vela vermelha, é conhecido essa formação como piercing ou perfuração. Observe aqui que no gráfico, o gráfico vinha descendo, no fundo teve esta vela vermelha e apareceu a vela verde que ultrapassou 50% da vela vermelha. Então esse formato vai indicar uma nova tendência do mercado. Nós vamos ver agora a vela conhecida como estrela cadente. A estrela cadente apresenta a seguinte formação. Ela é encontrada no topo e apresenta longo pavio e um corpo pequeno da vela. Então o gráfico vinha com a tendência de subida, a vela encolheu, ficou vermelha e deixou esse longo pavio, mostrando a formação de uma nova tendência com essa vela conhecida como estrela cadente. Nós vamos ver agora a vela com o padrão de enforcado de baixa. Embora nós falamos que é enforcada de baixa, mas ela se apresenta no topo. Como é esse padrão do engolfo de baixa? Você vai ter uma vela verde e ao lado dessa vela verde você vai ter uma vela vermelha maior do que a verde. Então observe que aqui nesse gráfico ele vinha subindo, apareceu aqui uma vela verde pequena, uma vermelha grande, apareceu esse enforcado de baixa e o gráfico mudou de tendência. Aqui também a mesma coisa, uma vela verde que foi absorvida em tamanho pela vela vermelha, que é o conhecido engolfo de baixa, e o mercado mudou a sua tendência. E por fim, nós vamos ver o padrão de vela conhecido como o engolfo de alta, que ele se apresenta na parte de baixo, ou seja, no fundo do gráfico. Então, o formato dele será uma vela vermelha pequena, uma vela verde grande que absorve em tamanho a vela vermelha e forma uma mudança de tendência. Nós temos aqui a vela vermelha, a vela verde que absorveu a vermelha, indicando que vai ter uma mudança do sentido do gráfico. Devemos observar a confirmação desta mudança para poder fazer a entrada no mercado. Então esses são 8 tipos de formação de velas que se apresentam ou no topo ou no fundo do gráfico para nos indicar mudança de tendência. Então, independente
de termos o nosso suporte, nossa resistência, as nossas linhas de tendência de gráfico, devemos ficar atento quando chegar no topo ou no fundo com o aparecimento desses padrões de vela, que vai representar a mudança de sentido. Espero que seja de ajuda para todos vocês. Um abraço e muito sucesso.